Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, faz aquelas coisas do YouTube que todo mundo sabe, mas não faz, que já deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Você que fala assim, mas já me inscrevi, confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes retira inscritos. Então, confere lá se você se inscreveu no passado, se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora, é grátis. Outra forma também de colaborar com o canal é comentando esse vídeo, importantíssimo, dá engajamento para o canal. O YouTube olha com bons olhos, então comente, tá? E para você, ao lado do botão de inscrição tem um sininho, mete o dedo nesse sininho, que você vai ser notificado de toda a movimentação aqui neste canal. Se você vai praticar o Evangelho no Lar aí na sua casa, já sabe, se você já nos acompanha, se você não nos acompanha, vai lá, a gente dá um tempinho, corre, pega um copo, coloca uma água nesse copo, água em temperatura ambiente, para que no final do Evangelho a espiritualidade possa fluidificar, colocando nessa água, digamos assim, uma ajuda, né? Para você contornar os obstáculos, as dificuldades que estão presentes aí no seu dia a dia. Lembrando que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ir em busca, tentar melhorar, todas essas coisas que a gente já vem falando ao longo de tantos evangelhos, tá? É importante ter fé. E se você também está sentindo que você quer enviar orações, vibrações, se alguém veio aí na sua mente que está precisando de boas energias, de boas vibrações, você pode fazer da seguinte maneira: você vai pegar o nome dessa pessoa e, se ela for encarnada, junto do nome completo dela, você vai colocar o endereço desta pessoa. Se for uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que está em uma casa de repouso, uma pessoa que está presa, né? Você pode colocar o endereço do local onde essa pessoa está. Agora, se essa pessoa já tiver desencarnado, junto do nome dela, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando também que a gente tem que ter fé, né? Elevar os nossos pensamentos para que essas boas vibrações sejam levadas até o seu destino. Pessoal, só para às vezes quem começou a nos assistir agora, a água fluidificada, ela é mais um remédio para o nosso corpo físico. Então, você está com alguma probleminha no seu corpo físico, se você ter fé e acreditar, a espiritualidade vai vir, vai jogar o remédio necessário aqui para poder ajudar e sanar na sua parte física. Basta você crer. Por isso que a gente fala, coloca um copo para cada um, porque cada um tem uma necessidade diferente. E se bebeu e não deu ainda a semana para começar o outro evangelho, você pode completar, que aí a água vai se renovando, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no conforto das mudanças, e que possa nos dar com um canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi enviada por Emmanuel, como a maioria delas, e psicografada por Chico Xavier. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil,
compadece-te deles e auxilia-os quanto possas, segundo a solicitação do apóstolo Paulo. Saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 7. Nós vamos ler o item 1 e 2, tá? Lembrando que a gente faz um resumo para essa leitura não ficar extensa. Quando você tiver um tempinho, faça a leitura por inteiro, por um outro ponto de vista, uma melhor compreensão, tá certo? Então, é capítulo 7, itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem, e quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o inculto que possui estas qualidades será preferido e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Tem que tomar cuidado com esse termo pobre de espírito, porque aqui no Brasil as pessoas usam esse termo como adjetivo para aquela pessoa que, vamos dizer assim, é falsa, é negativa e assim por diante. Só que o contexto o qual Jesus se referiu a pobre de espírito é o oposto, né? O pobre de espírito, segundo Jesus, é o humilde, aquela pessoa que ela tem ciência, vamos dizer, ela sabe que ela está num plano de provas e expiações, sabe que o grau evolutivo dela é muito abaixo ainda do que o almejado, mas ela está aberta a aprender, aberta a evoluir, sabe que vai errar, sabe que vai acertar, quando erra, levanta, diferente do oposto, né? Jesus, com esse termo aí, pobre de espírito, ele quer fazer uma correlação entre os dois lados, né? O humilde e o orgulhoso, aquela pessoa o qual ela acha que por ter, na maioria das vezes, dinheiro, um cargo alto e assim por diante, ela pode tudo, ela consegue comprar tudo, ela resolve todos os problemas com um simples estalar de dedo, e na maioria das vezes, por conta dessa atmosfera ligado à matéria, ela acaba esquecendo até do principal, que é Deus. Então, esse tema aqui vem nos alertar em relação a nós, entendendo a nossa condição aqui enquanto encarnados nesse plano. Que se estamos aqui, com exceção de alguns espíritos que vieram, espíritos evoluídos que vieram para encarnar aqui para poder ajudar na evolução das pessoas e desse planeta, Jesus, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e assim por diante, como outros, você não é ainda um espírito evoluído. Você tem muito que aprender. Então se coloque no seu lugar, né, como um aprendiz. Esteja disponível a
pessoas lhe corrigir, a chamarem a sua atenção, a você ver um vídeo e se colocar e falar, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? A querer aprender, a querer estudar para ser uma pessoa melhor e assim por diante. E não vamos colocar aqui que humilde é aquela besta, ignorante, bobão, Que diz sim pra tudo. babaca e assim por diante. Ou que humilde é a pessoa pobre e o orgulhoso é a pessoa rica. Nem sempre. Às vezes temos uma pessoa rica que é super humilde, que pratica caridade, que faz bom uso da sua condição material. Enquanto a gente vê muitos, e eu acho que com maior quantidade, a gente vê pessoas pobres que parece que tem um rei na barriga, que só anda de nariz empinado, que compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não merece. E como sardinha, mas quer pra caviar, né? Então tem que tomar cuidado. Nem sempre o humilde é pobre e o orgulhoso é rico, tá? E outra coisa, vamos deixar bem claro aqui, que não é errado você buscar e almejar enriquecer materialmente nesse plano, mesmo porque a busca para isso você vai ter que estudar, você vai ter que aprimorar sua inteligência e assim por diante. É também uma evolução. O que você tem que tomar cuidado é os meios que você vai utilizar para chegar a isso, sem infringindo as leis humanas e, consequentemente, as leis divinas. E outra coisa, conseguiu? Legal. Não infringiu nenhuma das leis? Ótimo. E agora, o que você vai fazer com esse dinheiro, com essa matéria? Você vai fazer bom uso ou vai esquecer tudo que você aprendeu lá atrás? Então, tome cuidado. Não vamos ser hipócritas aqui de falar que o dinheiro não é bom, tá? Num mundo capitalista igual esse. Mas tome cuidado qual caminho você vai utilizar e o subterfúgio que você vai utilizar para chegar até essa meta e o que você vai fazer depois, porque os fins vai justificar os meios, pode ter certeza. Na verdade, esse tema ele é bem simples, né? Os pobres de espírito, na verdade, quer dizer os humildes que reconhecem que estão aqui para que possam evoluir, que ainda tem muito a melhorar, que tem muito a evoluir moralmente, espiritualmente, deixando os nossos vícios de lado, né? A nossa sina por questões materiais. Então isso é ser um pobre de espírito. Reconhecer que a gente precisa melhorar constantemente. Agora, se a gente está disposto a melhorar, aí que está o X da questão. Se você acha que você está perfeito, vai cair no que o Renato já falou. Você vai estar rodeado do seu orgulho, cego por ele, pela sua vaidade, né? Pela sua ambição em querer apenas status e bens materiais. A gente tem que ter consciência de que a gente tem que melhorar bastante, porque senão a gente não estaria aqui. Qual seria o intuito de estar aqui? Esse monte de gente, esse monte de espírito encarnado, tudo no mesmo lugar, sendo que ninguém tem nada a melhorar. Então, o pobre de humilde, ele é aquele que vai ter a consciência de que ele está aqui para melhorar e que o único objetivo dele, enquanto aqui encarnado, não é acumular riqueza material. Óbvio que o Renato falou, todo mundo quer riqueza, todo mundo quer estar bem, mas a gente não pode fazer disso o nosso único objetivo aqui. A gente pode traçar um objetivo, né, com relação a isso? Pode, mas consequentemente você pode trabalhar todos esses vícios que a gente tem paralelamente, sem passar por cima de ninguém, sem ser orgulhoso, sem ser prepotente, sem deixar a vaidade falar mais alto. Porque como o Renato falou,
Muitas vezes, com o nosso esforço, a gente vai alcançar bens materiais. E isso não é condenável. Nós estamos num mundo capitalista, mas a gente não pode fazer disso o nosso único objetivo aqui, né? Nos fecharmos dentro daquela bolha e achar que a gente é soberano sobre tudo, que não precisa aprender nada, que não precisa, né, do palpite de ninguém, que não precisa da ajuda de ninguém. Não, senão não precisaríamos encarnar aqui com outras pessoas. Nós estamos encarnados aqui para que um possa ajudar o outro, um possa servir como exemplo para o outro. Eu tenho uma virtude a qual já desenvolvi e ele ainda não. Eu posso servir de exemplo para ele. Assim como eu ainda tenho uma virtude que eu não estou, né, engajada, não consegui desenvolver e ele já, e eu posso me espelhar. Um pode ajudar o outro, pode haver essa troca. E isso é bacana, né? Então a gente tem que estar consciente disso, que a gente está aqui para evoluir. A gente tem que ter essa humildade de compreender e aceitar de que ainda nós temos muitos defeitos, que nós não somos a última bolachinha do pacote, que nós não somos perfeitos e que nós vamos errar, nós vamos acertar, nós temos defeitos, nós temos muitas qualidades, mas que tem que haver um equilíbrio. Eu não posso deixar essa balança desequilibrar, principalmente para o lado negativo. A gente pode deixar desequilibrar, né, para o lado positivo, mas para o lado negativo não. Então, vamos com moderação. Se você tem muita dificuldade, tente trabalhar uma questão de cada vez, melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não deixa a soberba cegar e achar que a gente não tem nada para melhorar. Vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço. Vou contar uma história. A história do velho e a caveira. Na época que existia reis, um rei resolveu ajuntar toda a sua plebe, seu exército, seus súditos e andar nos vilarejos e assim por diante. Resolveu fazer isso um dia. E assim foi, entrou na sua charrete e por onde passava o povo fazia a saudação, o qual ele já tinha determinado que era para ser feito, e foi assim. Ele catava por uma estradinha de terra e aí viu um velho sentado ao lado de uma caveira, um esqueleto. E assim que passou, o velho se manteve do mesmo jeito. Logo ele já mandou parar, desceu e chegou no velho e falou: "O senhor não me conhece?" O velho virou para ele e falou assim: "Conheço." "E o senhor não sabe que você tem que fazer a referência assim que eu passar?" Eu falei: "Sei. Mas sabe o que é, Vossa Alteza? Eu estou há horas aqui olhando para essa caveira e fico me questionando. Será que ela foi uma pessoa com muito dinheiro, igual o senhor, com poder? Ou será que ela foi igual a mim, sem dinheiro algum, sem relevância para ninguém? Será que ela morava num castelo, numa casa boa, dormia num colchão e num travesseiro agradável, comia bem? Ou será que ela é igual eu, dormia em qualquer lugar, sol, chuva, para conseguir um pouco de comida era uma luta diária? Será que essa caveira era homem, mulher? Estou aqui há horas me questionando." Antes que o velho encerrasse o seu monólogo, o rei abaixou a cabeça, deu meia volta, chamou todo sua plebe, seu exército e retornou para o castelo. Qual a moral da história? Independente da riqueza, independente do poder, independente se você é pobre ou não, se você foi orgulhoso, se você foi humilde, o fim de todos é uma caveira, né? Essa carcaça aqui foi só emprestada. Então, no final, todos seremos a mesma coisa, uma caveira. E, para concluir, acho que
para poder você ser tocado, uma coisa que foi mais próxima a todos e chamou a atenção de todos, que a desgraça chama mais atenção, né? O Covid. No Covid, mesmo quem tinha dinheiro, tinha poder, muitos acabaram morrendo sozinho, porque não podia se aproximar, e necessitando de uma coisa que é grátis, que não precisaria comprar, que era o ar. Então, a matéria aqui é importante, mas no final das contas ela não vai servir, não pode comprar tudo, não vai servir para nada. Então, se preocupe em ser pobre de espírito nesse plano, para você ser rico moralmente lá no plano espiritual. É isso? Então tá bom. Então vamos encerrar nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve em mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a deduzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio, e pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí próximo a vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho no Lar. Se vocês não fez as coisas do YouTube, aproveita esse finalzinho para fazer, tá? E nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. Na próxima quarta-feira a gente se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.